Beleza. Vamos lá? Simbora. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas de fé. Como é que vocês estão? Mais um episódio do nosso Pô de Fé podcast. E hoje novamente, né, com a doutora Tailândia, né? Ela esteve no segundo episódio. E foi um episódio que marcou que eu nunca esqueço a data de aniversário dela, né? Foi até uma coisa interessante porque eu falei, rapaz, a gente não pode esquecer que foi prometido. Aqui tá gravado que a gente ia mandar um alô, tinha que mandar um presente de alguma forma, a gente tem que lembrar do aniversário dela. Então, Esse é o aniversário dela, é briga. ela não vem mais. certeza. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, chefe. Como é que você tá? Doutora Cauane. Prazer, meu amigo, como é que você tá? Semana cheia aí, mas semana abençoada aí pra todo mundo, né? Estamos aqui com mais uma Sexta da Lei. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Tailândia. Já é de casa, né? Então, sem muita cerimônia, vamos apertar ela aqui hoje. E ele, como é que foi seu dia hoje? Tranquilo? Hoje foi tranquilo, chefe. Hoje mais papuda, né? A gente está fazendo trabalho aí de acompanhamento nas prerrogativas, então a gente auxilia muito advogado. Dia de sexta-feira é dia de entrega, então pra gente é um dia bastante pesado, mas gratificante, né? A gente tá ajudando os outros, então Então o tá importante certo. é isso. Obrigado. Doutora Tailândia, como é que você tá? Tudo bem? Eu estou ótima. Uma honra estar aqui novamente. Seu dia foi tranquilo? Puxado. É. Como o doutor Marcos acabou de falar, dia de sexta-feira normalmente é um dia puxado pra gente, né? Porque estamos aí trabalhando na comissão de prerrogativas. Então, além da gente fazer as nossas obrigações de atendimento aos nossos clientes, entregas, a gente ainda dá um suporte aos outros advogados aí que têm as suas prerrogativas violadas. Então, normalmente é puxado a sexta-feira. Rapaz, e eu que acompanho os status do Dr. Cauane, rapaz, esse homem não para, não. Eu falei assim, eu achei que ele, quando inaugurou aqui como é que se chama? Quando você vai inaugurar alguma coisa, você fala loja, né? Lá, aqui, uma filial da advocacia, é isso? Uhum. Ou só filial? Só Filial. Pois é, filial. quando ele inaugurou a filial aqui, eu falei, vai ficar pertinho aqui, vai ficar só aqui. Nada. Trabalha dobrado. Rapaz, esse homem é pra cima, e nos Estados, qualquer lugar que ele vai lá, opa, tô aqui, já faz o check-in, né? Tem que fazer, né? Muito bom. Cada minuto é um flash aí. Você Pois não é. aguenta, você não consegue nem acompanhar os status dele. Então, aí às vezes eu até penso assim, mas ele postou essa aqui, já tá no outro lugar. Eu falei, rapaz, um homem, Anda, Carraju, roda. carraju. né? Então tá certo. E, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a parte jurídica, né? Que envolve o suicídio, é isso mesmo? Justamente, pensamos nesse tema aí, né, em homenagem ao Setembro Rosa, né? Amarelo. Amarelo. Outubro Amarelo, não? Eu sempre confundo. Não, outubro rosa, setembro Outubro amarelo. rosa, o novembro azul e o setembro que é amarelo, é isso mesmo? Setembro Então, amarelo. Setembro Amarelo. Corte você depois, hein, Pedro? Já era. Nós Já pensamos isso aí em relação ao Setembro Amarelo, né? Que foi uma proposta até da doutora Tailândia, como meio de trazer mais informações sobre o suicídio. Tem algum tipo de tipificação? É punível ou não? Quem de alguma forma presta algum tipo de auxílio pode ser penalizado? Então, como é que a legislação, né, vem tratando essa questão do suicídio, né? A tentativa também é punível, então é uma questão bem interessante e muitas vezes as pessoas acham que não pode acontecer na sua casa, mas desde ansiedade, transtorno, então qualquer pessoa estaria, né, suscetível a um eventual suicídio. Então, realmente, muitas vezes vem desencadeada de uma doença, né? Muitas vezes com a depressão, mas merece todo o cuidado e na legislação penal não poderia ser diferente, né? A gente vem tratando desse tema também. E algo que eu vou deixar claro aqui para vocês é que hoje a gente não vai falar sobre tratamento, sobre a parte psicológica, né, do suicídio, né? Inclusive a gente vai trazer pessoas que entendem sobre essa área, né? Psicólogos, médicos, e para um dia a gente debater e eles explicar com a gente sobre esse tema, né? Mas hoje vai ser mais da parte jurídica, né? Inclusive, assim, eu sou cristão, né? Eu não falo na parte da religião, né? Porque assim, a questão de
da depressão, né? Que eles falam que é a doença do século, né? Sim. Isso tem afetado muita gente. Inclusive, há um tempo atrás, a gente recebeu uma notícia que uma prima de um amigo nosso, inclusive eu não vou nem citar o nome dele aqui, mas ele tá assistindo, ele sabe, acabou, né, tirando a vida dela. E a gente vê que, rapaz, é uma menina nova. Eu tenho 25 anos e eu estudei junto com ela, com a minha irmã, em 2011, 2012, a gente estudou no mesmo colégio, sabe? E ela estudou na sala da minha irmã. E aí, e ela, quase no início desse ano, acabou que tirou a vida dela, né? E é um negócio que eu fico pensando assim, não puxando pro lado da religião, né? O que leva, né, a pessoa a entrar nesse estado? Porque assim, algumas pessoas que cometem suicídio têm uma vida boa, às vezes tem uma vida estável, tem uma vida financeira boa, tem uma família boa, né, tem uma convivência boa, porque até algumas pessoas falam assim, mas eu não sei por que ele fez isso, porque a vida dele é boa. Então, só quem passa, né, quem tá com depressão, quem sofreu algum tipo de trauma, né, que lá na frente leva a esse final triste, ninguém sabe o que se passa a não ser ela, né? Porque eu acho que é uma coisa individual. Graças a Deus eu nunca tive aquele não sei o que lá do pânico. Síndrome do pânico. Nunca tive, mas tem pessoas que eu conheço que falou que já teve episódios que ficou muito ruim. E aí eu fico pensando, então todo mundo tá suscetível. E se você me pode ficar à vontade. Se você me permite aqui falar, embora não seja propriamente o meu lugar de fala, visto que eu não sou nenhuma profissional na área da saúde, né? Mas aí, com a nossa luta diária, os nossos estudos, as nossas vivências também, você falou sobre crise do pânico e foi muito engraçado, que eu sofri, né? Eu tenho episódios de crise do pânico decorrente a um problema que eu tive em 2019. Né? Eu passei por um episódio na minha vida. Então sempre vem acompanhado de um trauma. Desencadeou. Eu não sei se sempre vem acompanhado de um trauma, necessariamente. Mas na maioria dos casos, né, ocorre dessa forma. Mas assim, a depressão, de fato, ela é o mal do século. Né? E é engraçado, porque a depressão, ela é antiga. Se a gente for pesquisar mesmo, de fato, desde dos tempos da Bíblia mesmo, dos tempos bíblicos, que já se falavam em depressão. O problema é que a gente hoje, primeiro, a gente não escuta. Primeiro, a gente não presta atenção no outro. Né? O nosso grau de empatia é muito pequeno. A nossa correria hoje ela é tão grande, mas tão grande, que a gente mal tem tempo de cuidar da nossa vida, né? Principalmente olhar o outro, se ele realmente está precisando. Por quê? Porque, como você falou, é engraçado. Aparentemente, a pessoa ela está bem, mas ela pode estar sofrendo, sim, a depressão. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a depressão ela não vem acompanhado de você ficar sem tomar banho, você ficar sem arrumar o cabelo. Não. Tem muitas pessoas... Né? Inclusive, eu conheço inúmeras pessoas que são realizadas profissionalmente, né? Realizadas financeiramente, têm um casamento estável e ainda assim sofrem de depressão. Né? Porque a depressão ela está ligada a uma gama, né? Uma série de coisas que acontecem na sua vida secular. Às vezes você é muito fechado, às vezes você não consegue compartilhar o que acontece com você, às vezes você não consegue falar sobre o seu dia com alguém e aquilo vai trazendo, né, angústias, tristezas e vai ficando ali. De repente, quando você vê, você está doente. Né? E hoje a gente precisa realmente abrir os olhos e enxergar a depressão como uma doença. Porque a depressão é uma doença que ela tem matado muito. Né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. Então você vê que realmente ela é o mal do século. Né? Não está ligada a uma classe social, não está ligada a um certo tipo de pessoas, a um gênero de pessoas, não. Você vê crianças com depressão. E é incrível, né? Porque você fala assim, como é que uma criança tem depressão? É de você começar a pensar. Mas tem. As crianças hoje em dia, elas já começam a sofrer depressão. Por quê?
é o bullying na escola, é a falta de atenção dos pais, né? É uma briga com um coleguinha, e ali ela vai internalizando aquela situação, e quando você vê a criança, ela está depressiva. Ela precisa fazer tratamento. Então, assim, não há uma única justificativa e nenhuma receita de bolo. A pessoa está depressiva porque aconteceu isso na casa dela. Não, não é. Interessante, e também, por exemplo, eu falando que, como eu sou cristão, né? Muitos cristãos puxam o lado da depressão para algo espiritual, né? Mas eu vejo inúmeros relatos, né, de pessoas que também se tratam na igreja, né? Conversando com seus líderes religiosos, outros, sei lá, fazendo meditação, outros com terapia mesmo também resolve, Sim. né? Então não é só, vamos dizer, não é um mal só espiritual ali. Você vai na igreja já resolve. né? Não. É um ciclo, é um acompanhamento que você faz para poder se tratar e não chegar, né, como um diz ponto sempre do o chefe, suicídio, às vias de fato, vias de né? fato. E- Pode falar. E é engraçado até, porque você tocou esse assunto da igreja, eu também sou cristã. E por muito tempo, as pessoas achavam, e as próprias pessoas cristãs, elas tinham vergonha de dizer que elas precisavam de auxílio médico, né, de ajuda. Por quê? Porque os próprios irmãos, né, pensavam, não, a irmã está em pecado. Se a irmã está em depressão, ela está em pecado, ela está fazendo alguma coisa de errado. E não é. A depressão, ela é uma doença. Óbvio que o fator fé, o fator igreja, o fator união, comunhão que a gente tem, ajuda e ajuda muito. Mas a depressão, ela precisa ser tratada sim, com médico, com terapia e com fé também. Não é você simplesmente pegar e dizer assim, não, a gente sabe que Jesus cura. A gente sabe que Deus, ele cura, ele é o médico dos médicos. Porém, ele deixou pessoas e confiou essa tarefa a humanos. Então, se os humanos estão aqui na Terra, se Deus, ele deu inteligência suficiente para essas pessoas, é para nós, igreja, irmãos, procurar sim auxílio médico. E não ficar achando que depressão é você ter vergonha. Não é. A minha crise, né, do pânico não tem nada a ver com depressão. Graças a Deus. Não estão em pecado não, né? Brincadeira. Pecado a gente pega a cada segundo. Meu Deus do céu. Ainda bem que Deus é misericordioso, né? Verdade. Porque senão estaríamos ferrados. Mas assim, não tem nada a ver, né, com a depressão, porque a depressão, ela é muito grave, ela é muito séria, ela precisa ser tratada realmente, né? Precisa de cuidados especiais. A minha crise do pânico foi, né, devido, e é muito engraçado, né, de falar, porque eu sou advogada criminalista, mas foi devido a um episódio de um assalto que eu sofri junto com a minha mãe, e foi tão traumatizante, tão impactante, que eu passei aí o finalzinho de 2019, 2020, e eu ainda carrego marcas desse episódio, mas eu confesso para você que foi muito difícil para mim, muito difícil. Terminar 2019, eu cheguei ao ponto do meu pai, ele precisar me levar para todos os lugares. Eu não conseguia sair da minha casa sem o meu pai. Por quê? Porque meu pai era a única pessoa que eu confiava, pelo jeito dele ser alto, forte. Falava assim, não, nenhum mal vai chegar até mim. Era. Então, assim, o meu pai, ele me levava na minha faculdade, o meu pai, ele me pegava na minha faculdade. Ele me levava para cima e para baixo. Eu ia no banco, eu não saía de casa sem a presença do meu pai, para lugar nenhum. Então, é muito difícil. E a síndrome do pânico, ela é realmente delicada. Delicada, porque, assim, não é bobagem. Eu sei porque eu passo por isso, né? Não é bobagem. É você realmente, você colocar na sua cabeça, eu sei, eu posso, eu consigo se arrumar toda, né? Principalmente para mim, que sou super independente, chegar na frente do meu condomínio e não conseguir dar uma passada pro lado de fora. Mesmo eu sabendo que eu consigo, que não iria acontecer nada, que eu sou forte o suficiente, mas eu não consegui sair do lugar. Então, assim, vai de é muito atividades difícil. até cotidianas, por exemplo. Até hoje você ainda não voltou a dirigir, por exemplo. É mesmo? Por conta disso. Por conta disso. O doutor prefere gastar de Uber do que... Hoje em dia é até engraçado, porque assim, eu venho, né, tratando comigo mesmo
sobre essa questão, né? Uma questão delicada, muito delicada, inclusive para mim. Poucas pessoas sabem, né, da crise de pânico que eu Agora tenho. tá todo mundo sabendo. Hoje, né? Mas é bom para as pessoas saberem que atinge qualquer pessoa, né? Eu não consegui mais dirigir. E é engraçado que hoje, embora eu não dirija ainda, eu consigo ter paz dentro do carro. Coisa que no início de 2020 eu não tinha. Eu não conseguia ficar mais de 5 minutos dentro do carro, porque eu tinha a sensação que a qualquer momento eu iria sofrer outro episódio Mas daquele. no caso, no assalto, você estava no carro? Tava. Ah, sim. Dirigindo. Então. Entendeu? Então, assim, foi muito traumatizante pra mim. Então, mas é isso, né? A gente só precisa o quê? Ter cuidado mesmo, né? E cuidar. E não só a pessoa que está sofrendo, mas todos nós que estamos, né, ao redor, nós precisamos ser redes de apoio. É por isso que nós estamos até aqui hoje, nessa noite, embora a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos do suicídio, mas é importante as pessoas realmente saberem e começar a prestar atenção que é sério. As pessoas que estão com depressão, elas precisam de ajuda. E nem todas as pessoas que têm depressão, ela vem com cartaz escrito na testa dela, eu tenho depressão. Até porque as pessoas que têm depressão, a tendência é ela se isolar, né? E esconder o máximo, né? Você tem vergonha e aí deriva até de outras situações. Por exemplo, não vai ser nem o tema de hoje, mas é muito comum também jovens, namorados, às vezes até casados, terminam um relacionamento, aí às vezes tem alguma foto íntima, alguma coisa, aí acaba divulgando essa foto. Tem criminalização hoje para isso, mas às vezes a pessoa fica tão envergonhada ao ponto de tirar até a própria vida. Então, tudo isso aí está associado a essa questão do suicídio, não só a parte de depressão, mas sim, como outros institutos também. É complexo, né? E uma coisa interessante que eu estava observando esses dias atrás, eu entrei num site lá que tem uns números, não são números reais, né, 100%, mas assim uma base, né, de uma estimativa, por exemplo, de quantas pessoas nascem por dia, quantas pessoas morrem por dia, né, e tinha uma estatística lá de suicídio. Parece que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Cara, porque não é divulgado, justamente até para não isso incentivar. No mundo, né, no caso eu tô falando. Mas o nível, né, é muito alto, essa questão do suicídio é muito sério. Aqui em Brasília mesmo nós tínhamos determinados problemas em alguns locais, principalmente shopping, não vou citar o nome aqui, mas até mudaram a situação de proteção, tudo porque virou meio que um palco e vários jovens iam para aquele determinado local para tentar tirar a própria vida. Então, igual a doutora falou, vem associado à depressão e outros fatores, mas não deixa de ser uma doença, precisa de tratamento, né? Embora a gente também vá falar da parte jurídica, né? Mas é sempre importante salientar que precisa desse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento médico, e não é um mimimi, né? Realmente é algo sério. Verdade. Doutora, você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo, na verdade, ele é uma campanha até recente, né? Principalmente por conta desse alto, né, índice, né, de suicídio e de tentativas de suicídios aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma campanha que vem aí através do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Psiquiatria, né, do Centro de Valorização à Vida também, né, que são assim, entidades que cuidam, né, de pessoas com depressão. E aí, através de uma pesquisa uma pesquisa que foi feita, eu não me recordo o ano, mas é recente, uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, verificou-se justamente o que você falou, que a cada 40 segundos, uma pessoa era morta no mundo. E quando você pegava a relação dos países que mais matava, o Brasil ocupava ali o 4º lugar. Nossa. Então, isso é chocante. Então, pensou-se, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, foi instituída aí o Setembro Amarelo, né? Justamente para isso, para chamar a atenção das pessoas para esse tema relacionado ao suicídio e a sua prevenção, né? Por quê? Porque justamente pouco se falava sobre os tratamentos e sobre o suicídio em si. As pessoas, elas têm um tabu, elas têm medo de falar,
sabe? Elas têm medo de procurar ajuda. Quando elas estão passando por alguma coisa que sentem vontade, desejo de tirar a própria vida, elas internalizam aquela situação. Elas não expõem, porque sabe que se expor, se procurar alguém, se falar sobre isso, as pessoas às vezes vão rir, vão achar que é besteira, vão achar julgar, que julgar, né? E às vezes o motivo daquela pessoa para você parece bobo, mas para ela não é, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim: se te dói, não é besteira, né? Não é besteira. Se dói em você, não é besteira. E a gente tem mania às vezes de achar que o problema do outro é pequeno, É menor, né? E por conta dessas situações, do alto, né, índice aí de suicídios praticados aqui no Brasil, foi instituído o Setembro Amarelo aí, que é uma forma de campanha, né, de se popularizar essa questão mesmo, chamar atenção para esse tema do suicídio. Eu tava dando uma olhada na internet e tava buscando a origem. Você sabe da história do rapaz, do Mustang amarelo? Já ouvi falar. Eu não sei, assim, 100% dela, só sei que surgiu primeiro nos Estados Unidos, né? Essa campanha, que parece que um jovem de 17 anos, ele tinha um Mustang amarelo que ele reformou, né? E era um menino tranquilo, feliz, né? proativo. Então, o que aconteceu? Ele se suicidou, né? E deixou uma carta, né? Ele dentro desse Mustang amarelo. E ele deixou uma carta, né? Pros pais deles. E depois dessa situação, no velório dele, eles fizeram vários cartões e distribuiu. Acho que, se eu não me engano, foi 500 unidades. Distribuiu pro pessoal lá. E no cartão dizia, né? Se você está sofrendo de depressão ou de alguma coisa que você guardou isso dentro de si, você quer ajuda, quer conversar com alguém, entrega esse cartão para uma pessoa e, né, procura ajuda, né? E parece que depois desse movimento aí, inclusive no cartão, parece que eles colocaram uma fitinha amarela, né? E, assim, pela visão, né, do Mustang amarelo. Uhum. E aí, dizem que surgiu assim, né, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E depois pegou uma proporção, né, em vários lugares do mundo, né, e adotaram essa cor amarela aí pra... Porque é um problema mundial, né? Vamos lá, doutor, vamos passar para a parte jurídica, né? Me arrochar mais, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, o suicídio, ele tem uma tipificação penal para o suicídio? É possível uma criminalização, uma penalização? Até porque, assim, na parte, você fala da pessoa ser induzida... Não, quem comete suicídio, por exemplo, a tentativa, ele vai lá, que é interessante, porque a pessoa, por exemplo, eu sou leigo nessa parte, né? Uhum. A pessoa, como é que a pessoa vai responder, né? Não, se ela já morreu, seria uma situação, mas isso. e se foi tentado, por exemplo? Tá, só a tentativa. Vamos lá. Então, para esclarecer para vocês, ouvinte aqui do Podfé, né? A pergunta aqui dos doutores era sobre se quem comete, né? Ou quem tenta, na verdade, o suicídio, se é crime, né? Aqui no Brasil, não há tipificação para quem tenta contra a sua própria vida. Até porque, pensa comigo, não é coerente. Quem tenta contra a sua própria vida está doente. Ela precisa o quê? De ajuda. Tratamento. E não de uma punição. Imagina se o legislador, né, se o Estado tivesse o interesse de punir quem tenta tirar a sua própria vida. O que seria dessa pessoa? Então, assim, nós não temos tipificação, ou seja, não é crime, né? Nem para quem comete suicídio de fato e nem para quem tenta contra a sua própria vida. Por quê? Porque essas pessoas, elas precisam de ajuda, né? E não de uma punição do Estado. E o que acontece quando, por exemplo, esses dias atrás eu vi em Águas Lindas, um jovem estava tentando pular de uma passarela lá e chegou um policial e conseguiu, né, segurar ele, né? E, por exemplo, essas pessoas que foram resgatadas aí no momento, qual que é o próximo passo? Eles levam para onde? Por exemplo, se foi a polícia, no caso dele, o policial pegou ele lá.
solta ele ou levo pra algum lugar? Não, ele precisa ir para um hospital, né? Para um centro de tratamento. Se for, é porque assim, a conduta ela não é crime. Ela não é tipificada como crime, então ele não pode ser levado para uma delegacia porque ele não cometeu crime algum. Né? Essa pessoa, ela, óbvio, né? Vai ser chamado toda a família dela e ela vai ser encaminhada para o centro mais próximo. Se tiver um centro de tratamento especializado para quem comete, né? Quem tenta tirar a sua própria vida, ele será levado para lá, senão ele será levado para o hospital mais próximo. Mas assim, ele precisa naquele momento passar por um acompanhamento médico. Mas juridicamente ele não fez nada e ele, assim, não vai ser penalizado. É igual você falou, Josué, se a pessoa tá morta, como é que você vai punir? Já não dá. E a tentativa é a mesma situação. Se ele gera uma punição pela tentativa, o Estado estaria o quê? Incentivando que ele continuasse tentando. Na verdade, seria mais um problema pra ele, mais né? Um problema, ia ser pior. Ele ia se sentir como, já recebi, tentei me matar, peguei uma pena de 2 anos. Então deixa eu me matar mesmo. Deixa eu me matar logo, porque eu tô piorei minha situação. Então, assim, para quem tenta tirar a sua própria vida, não há crime, né? Agora, se alguém auxilia, instiga, induz... Aí a gente já tem aí um problema, né? Porque, de fato, aí já é um crime, né? Você, por si só, você tentar tirar a sua própria vida não é crime. Mas aquelas pessoas que induz, que auxilia, o artigo 122 do nosso Código Penal, ele criminaliza a conduta dessas pessoas. Por quê? Porque eles estão assim, ou você instigando, ou você, né, prestando ali o auxílio moral, ou você agora, né, foi até instituída no nosso Código Penal, às vezes a gente fala só do suicídio e da tentativa, mas não é, foi instituída agora em 2019, a automutilação também. Então, assim, quem incentiva, né, as meninas, a adolescente a se cortar ou a tentar tirar a sua própria vida, comete sim um crime, né? E esse crime, se você for olhar lá o rol do 122, a pena dela começa baixa, né? Você começa aí, você pode ter uma pena aí de 2 anos, que pode passar para 4 anos, que pode passar para 6, para 8. Quando você vai vendo o rol, né? Porque aí vai de acordo com o tipo de crime, basicamente, né, que você cometeu, porque tem algumas especificações. Se for contra menor, essa pena é duplicada, né? Se for contra uma pessoa que é doente mental, que tem deficiência, né, mental, que não consegue responder pelos seus próprios atos, essa pena também se torna maior. Se tem uma lesão corporal grave, né, se não resulta a morte, essa tentativa de fato do suicídio, né, dessa instigação, desse auxílio, mas se tem uma lesão corporal grave, a gente também aí tem uma penalização maior. Então, assim, a gente tem um rol de pena para essas pessoas, né, que instiga, que auxilia, né, e que induz a pessoa a cometer suicídio. E aí é interessante falar que eu não sei nem se é tema, né, das perguntas de vocês, mas como tá eu já... aqui separado, deixa eu já deixar Deixa eu olhar aí. Mas como eu já comecei a falar, e eu adoro falar, né, eu vou desenrolar aqui para as pessoas entenderem o que seria você induzir. Porque às vezes você fala assim, tá, mas o que é? Eu sei que é crime, mas o que é que eu estou fazendo que pode se tornar crime? Né? Então, você induzir é o quê? Você suplantar a ideia na cabeça de João. João não está pensando em se suicidar. João está sofrendo, João está com problema, mas aí você vem lá e o quê? Suplanta essa ideia na cabeça de João. Olha, João, sua vida já está ruim mesmo, já está difícil mesmo. Faz isso. Por que você não pula? Por que você não faz? Então, assim, é você suplantar uma ideia que não existe na cabeça da vítima, né? E não precisa nem conhecer. O exemplo que a doutora está falando aí é alguém próximo. Por exemplo, a pessoa está em cima do lado de um prédio lá. Alguém escuta, pula. Esse ato de pular já pode ser considerado também. Então, tem que tomar muito crime. cuidado. Por isso que vocês, né, nós precisamos ter cuidados. Cuidado porque é crime. Tá? E isso aí é o induzimento. Mas e a instigação? Porque são bem parecidos, né? Mas são, são institutos diferentes. Quando eu estou falando do induzimento, eu estou falando assim, o João já tem a ideia. O João já quer tirar sua própria vida. Né? Até o exemplo que o Dr. Marcos aqui falou. O João já subiu a escada e está lá em cima do prédio para se jogar. Ele só está precisando que alguém grite. E você tá cá de baixo falando, pula, faz. Você é medroso. Se eu fosse você, eu já tinha pulado.
Então, assim, essa instigação é justamente você saber que João já tem a ideia e você encorajar João a fazer isso, né? Você encorajar ele a fazer. Essa conduta também, gente, é crime. É tipificada como crime. E a gente precisa ter cuidado, por quê? Porque isso acontece muito, principalmente em rodas de adolescentes, Muito né? comum. Em rodas de jovem. Né? Às vezes você tá ali, já bebeu demais, usou alguma coisa, você vê lá o coleguinha, o seu amigo, ai, vou tirar, vou pular, vou fazer isso, e você instiga ele a fazer. Isso é crime. E não precisa Tá? nem ir muito longe, não. A própria roleta russa também, dependendo da situação, também é considerada. E no caso, por exemplo, na parte de instigar, teve uma situação há uns anos atrás aqui no Valparaíso, eu não lembro se era um homem, se era uma mulher que estava lá na, na passarela amarela e tava prestes a pular, né? E tinha algumas pessoas que estavam gravando e teve gente que pegou e gritou, né? Pula, mandando pular, né? E, por exemplo, em duas situações, se a pessoa pular e realmente morrer, tem uma pena para essa pessoa que instigou e outra, se ela aconteceu alguma coisa e ela desistir, tem uma outra pena para essa pessoa por ela ter instigado, mas não ter a pessoa não ter se suicidado? O que acontece é o seguinte, e aí é até interessante, porque você falou algo que eu ia até tocar no assunto, e lá no rol, né, do artigo 122, ele fala, se esse ato ele é cometido no meio de muitas pessoas, né, e gravado, você sabia que essa pena, essa instigação, ela aumenta 2 vezes, né, duplica, na verdade? É mais reprovável. É mais reprovável. O fato de você estar ali com o telefone gravando e tá ali, ó, no meio de um circo, né? Você tá ali instigando aquela pessoa a fazer isso. A pena torna-se até maior. Mesmo se ela pular ou se não pular, é a mesma coisa. O quê? Por exemplo, a pessoa vai estar querendo pular lá e eu tô filmando aqui e mandando ela pular. Se ela pular, beleza, morreu. Eu vou ser julgado de uma Se forma. conseguirem te identificar, você vai ser penalizado. E se ela não pular? Eu instiguei, mas ela não pulou. A mesma coisa? Aí você vai pela tentativa da instigação, porque assim, entendi. é crime de qualquer forma. Entendi. Você Só vai ter a instigar. diferença, vai ser consumado ou tentado. A tipificação não é só o suicídio. Não, ele é o suicídio e tentativa. Entendi. Tá? Agora O eu artigo 122, ele traz para tentativa também. É criminalização da mesma forma. Tá? É óbvio que aí tem todo um aparato que você tem que analisar a situação, caso a caso, para ver como é que foi mesmo a conduta dessa pessoa, qual foi a relevância dela ali, né, para a pessoa tirar a própria vida, tal, enfim. Mas assim, é reprovável, é punido, né, é punível, e a pena dela ainda passa o quê? Ser o quê? Duplicada. Tá lá no artigo 122, porque tá no meio de um circo, né, tá lá com o telefone gravando, é uma situação mais delicada. Então, doutora, eu tinha avisado até para alguns colegas que você ia estar aqui com a gente. E aí um deles, né, fez até uma pergunta, por incrível que pareça, é o doutor Aldênio, né? Ele te ama tanto. E aí a pergunta é se existe alguma lei de prevenção ao suicídio. Um beijo para o doutor Aldênio, que tá aí, né, passeando, inclusive. Vem trabalhar, moço. Tá de férias? Doutora, Rapaz, ele não quer trabalhar mais não, tá difícil, viu? todo dia tá de férias, né? Mas é isso mesmo. A pessoa trabalha para tirar esses dias de lazer. O problema é que ele quer tirar todo final de semana, né? Mas enfim. Existe sim, né? Existe a lei que ela foi instituída. Essa lei ela foi instituída para as políticas públicas. É a lei, acho que é 13.819, agora do ano de 2019, né? Que ela é uma lei que institui o quê? Políticas públicas para a prevenção do suicídio. E aí lá vai ter um rol, né, gigantesco de políticas públicas que deverá ser adotada para esse controle, né? Uma das é o quê? As campanhas do Setembro Amarelo. As campanhas do Setembro Amarelo em escola. Eu acredito que vocês já viram, né, ou já ouviram falar. Inclusive, a gente está aqui hoje na rádio, né, falando sobre isso, um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Mas, assim, está nas escolas, está nas redes de rádios, televisão, né, e aí se propagando aí por todo o Brasil. Mas existe, sim, essa lei, né, que institui e obriga que o Estado adote políticas públicas para a prevenção e controle do suicídio e das tentativas. Doutor, e a última pergunta aqui que me fizeram, né, para estar te repassando,
O que está previsto na lei sobre seguro de vida e suicídio? É engraçado, né, gente? É um tema até sensível. Eu vou até parar um pouquinho, respirar, para a gente poder conversar sobre isso. Porque assim, é tão complicado, né? É tão complexo você perder alguém, você ter alguém que tirou a sua própria vida e você ir lá e brigar, né? E reclamar por né? Vamos supor, essa pessoa tem um seguro de vida, que é o caso até que a pergunta que o doutor Marcos fez aqui. Mas é complexo. Até o ano de 2018, a gente tinha muitas brigas judiciais quanto a esse tema. Por quê? Porque quando o segurado ele se suicidava, os beneficiários eles queriam ter direito a esse capital de qualquer forma. Até porque é muito difícil. Às vezes as pessoas precisam desse dinheiro até para um tratamento também psicológico, né? Você ter um ente querido seu que tirou a sua própria vida é muito difícil. Eu costumo falar, embora eu não tenha ninguém na minha família que tenha se suicidado, mas eu costumo pensar e falar que eu acho que o suicídio ele é pior do que um homicídio em si. Porque no homicídio, alguém tirou a vida daquela pessoa. Por mais que doa, por mais que seja difícil para você, mas você sabe que foi, né, um Um terceiro. terceiro. Agora, o suicídio não. Suicídio foi seu ente querido, foi a pessoa que você ama, né? Que tá ali no rol da sua família, não aguentar a pressão, não aguentar a dor e querer dar cabo à sua própria vida. Então, para quem fica, é extremamente doloroso. Você pensar assim, será que eu vi? Será que foi culpa minha? Será que eu não ajudei? Será que eu não auxiliei? Então, assim, são questões bem sensíveis. E aí, nesse caso, o que é que acontece? Embora já tenha havido muita discussões relacionadas a esse tema, hoje já é pacificado nos tribunais superiores que o quê? Que os beneficiários desse seguro, eles só terão direito se o segurado ele se suicidar, né, após 2 anos de vigência desse contrato. Então, assim, se ele se suicidar antes, né, de completar 2 anos da vigência do contrato do seguro, Ele infelizmente os beneficiários não terão direito ao capital. Até porque também esse tempo que eles pedem aí, rapaz, em 2 anos acontece muita coisa. Né? Por exemplo, se a pessoa tá com um pensamento de tirar a vida hoje, provavelmente em 2 anos ali, se ela procurar ajuda, é Já bem não vai provável tá. que ela já vai estar bem melhor, né? Então é bem interessante esse tempo que eles pedem, né? E foi uma briga, né, que foi por muitos anos. Muitos anos mesmo, já tiveram muitas confusões, mas hoje já está pacificado esse tema, mas assim, é complexo. Eu falo muito que é difícil, é sensível, e as pessoas elas precisam mesmo começar a tomar cuidado sobre e perceber, entenderem que é crime, gente. É crime essa prática de você instigar, de você auxiliar, de você induzir. E tem uma. Embora não foi perguntado, mas é interessante da gente falar que essas pessoas. Eu estou tentando falar em termos bem. Entendível para todo mundo, mas essas pessoas que cometem, né, algum desse rol, né, dessas tipificações aí que estão desses institutos que estão aí tipificados no artigo 122, que é induzir, instigar, auxílio, né, prestar auxílio, eles respondem, né, a competência é do tribunal do júri, mesmo que seja tentativa, É sabia? muito mais grave. É muito mais grave, é muito mais difícil, porque você sabe o que é o tribunal do júri? Não. Nunca ouviu falar, não? Você já assistiu filme? Esses filmes assim que pega, né? Depois que a pessoa comete o homicídio, que coloca lá para ser julgado, e que é um júri popular, que as pessoas que decidem. Pois é, o tribunal do júri é isso. Não é exatamente igual aos filmes, né? Mas é só para vocês terem uma ideia que realmente é um júri popular onde as pessoas decidem se você cometeu aquilo, se não, se você vai ser condenado ou se você vai ser absolvido. É realmente, né? Pessoas comuns mesmo, jurados comuns, que decidem ali O o seu destino. Se você vai ser condenado ou não. Em vez de Então, ser um juiz togado, né, aquele que estudou para a causa, estudou o direito, não. São 7 pessoas leigas da região onde eventualmente tenha sido a tentativa, né, ou
até mesmo a consumação, e aí vão julgar. E julgam. E é interessante porque, às vezes, as pessoas do direito até debatem muito sobre isso, né? Porque essa decisão está na mão de pessoas leigas, né? Assim, que não estudaram ali o direito, que não estudaram tantos anos para aquilo, e não está na mão do juiz, né? Não é o juiz que decide. Quem decide, né, no tribunal do júri são esses jurados. E só para vocês entenderem, a tentativa, né? Quem instiga, quem induz aí, quem pratica essas condutas é competência do tribunal do júri te julgar. Então, assim, é mais grave. Né? É pior. Porque aí o seu destino realmente, literalmente, estão na mão aí desses jurados aí, decidir se você de fato praticou o crime ou não. Tem uma pergunta interessante aqui. Essa aqui é interessante. Olha só. Boa noite. Se duas pessoas combinarem a prática do suicídio para morrer juntas e sobrevivem, poderá haver sanção penal em razão de ter havido algum auxílio mútuo para isso? Vamos lá. As pessoas não, vão morrer juntas. Essas duas pessoas tentaram se suicidar. Juntas, né? E aí as duas sobrevivem. Mas aí eu quero te perguntar. Elas prestaram auxílio um pro outro? Não. Cada um foi lá e tentou se matar. Então, no caso, pelo que eu entendi, eles combinaram ali. Isso, né? Não, a gente sabe que não é... A gente sabe que você, por si só, você cometeu suicídio, não é crime. Você não pode, o quê? A diferença, por exemplo, nós dois combinamos, e aí eu atiro em você e você atira em mim. Aí a gente vai responder. Outra situação é ele próprio tentar dar cabo da própria. Ligou, eu tô na minha casa, você na sua, ligou. Ah, entendi. Entendeu? É isso que eu tô falando. A gente precisa entender, presta atenção. Se você, por si só, sem induzimento de ninguém, você tenta contra a sua própria vida, você não vai ser, gente, punido. Você vai ser o quê? Tratado. Você está doente, você precisa de ajuda, você precisa de amparo, de carinho, de atenção. Agora, é diferente, né, do exemplo que o doutor Marcos aí acabou de dar, se um tenta aí... Um atira contra o outro, por exemplo. Aí já sai da esfera, né? Na realidade, tá tentando praticar um homicídio. Já muda. Que interessante. Tem mais alguma pergunta? Mas é um tema, assim, bem interessante. Fala um pouquinho aí, doutor Marcos. Não, hoje você é entrevistada, vim aqui só pra te arrochar. Arrochar, um bate-papo, gente. Se bem que eu gosto muito de falar, de estar aqui, né, falando com os ouvintes. E na verdade, deixa eu fazer uma correção. Sim. Quem estreou o outro programa foi eu. Foi? Não foi o segundo, não, foi o primeiro. Não, é porque assim, o primeiro episódio, a gente fez um episódio piloto com o pessoal da equipe, entendeu? Tá. Mas assim, tecnicamente, o nosso primeiro convidado foi você, no episódio 2. E ouvintes, vocês podem enviar o meu presente de aniversário, inclusive já é o mês que vem aqui pra rádio. Ela não esquece. Vai dar asa. Tem alguma coisa pra falar, chefe? Chefe, só muito agradecer, né, mais uma vez aí pela oportunidade. Sempre é bom estar aqui na nossa casa. Vamos voltar aí novamente com a Sexta da Lei, né? Vários convidados, vários temas. Inclusive, depois pode passar o WhatsApp aí para os ouvintes, né, darem sugestões de tema. E de acordo com os temas, a gente vai trazendo os especialistas aí para estar enriquecendo e a gente aprendendo junto, né? Não deixa de ser um bate-papo, essa troca de experiências aí. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aí novamente no mesmo horário. E conto com a sua presença aqui para nos auxiliar, nos ajudar, porque você é o cara. Tá bom, de pau. Doutora Tailândia, suas considerações finais? Só agradecer, né, a oportunidade. É sempre uma honra estar aqui no Pod Fé, falando aqui com os ouvintes, estar junto com vocês. Eu gosto muito, me sinto em casa, sou sempre muito bem recebida, né? Eu amo esse bate-papo, eu acho a ideia extremamente valiosa e inteligente de vocês levarem conteúdos para as pessoas, né, para os ouvintes, principalmente esse conteúdo jurídico, porque a gente fala sobre, por exemplo, hoje que a gente está falando aqui sobre o Setembro Amarelo, existem várias conexões, né, várias pernas aí, braços desse tema, mas é interessante as pessoas também saberem e ouvirem e aprenderem um pouquinho aí juridicamente sobre cada tema. Então, assim, é lindo, é um trabalho maravilhoso esse de vocês, de trazer realmente convidados, né, e dar oportunidade para esses ouvintes aí
estar aprendendo um pouquinho a cada sexta-feira. Só finalizando o tema, como esse tema é extremamente sensível, se você estiver mesmo precisando de ajuda, vocês podem aqui procurar a igreja, né? Pode procurar aqui ajuda aqui na rádio, tá? Procurem, gente, de fato, se vocês estiverem mesmo passando por alguma situação, se sentindo tristes aí, abatidos, procurem o posto de saúde, né? Procure aí um especialista para que esteja mesmo, de fato, ajudando. Embora nós tenhamos aí instituído como campanha e como prevenção o mês de setembro, não significa que deveremos falar, né? Que devamos falar sobre a doença, sobre a depressão ou sobre o suicídio só no mês de setembro, que é um tema extremamente relevante e que precisa ser debatido realmente a cada dia. As pessoas precisam conhecer mais sobre o tema, as pessoas precisam conhecer mais sobre os seus direitos, né? Precisam conhecer mais sobre onde procurar ajuda e o que fazer, né? Então, assim, é um tema que precisa ser, de fato, debatido dia após dia e não apenas aí no setembro, vez por ano, né? Porque aí no setembro todo mundo muda foto, coloca amarelinho lá, né? Coloca os seus posts, mas depois todo mundo esquece. E nós não podemos. Tá? Verdade. Então, é isso, muito obrigada. Então, quero agradecer vocês dois. Muito obrigado por mais uma vez estar auxiliando a gente aqui, né? E mais um tema relevante, né? Na verdade, todos os temas que a gente aborda aqui são interessantes e ainda mais pela explicação que vocês passam para a gente de uma forma tão simplificada, né? Para qualquer um entender, né? Então, muito obrigado, doutora Tailândia. Doutor, domingo nós estamos lá no futebol, hein? Vamos arrasar, hein? Gente, eu também quero agradecer a audiência de vocês. Nós vamos fazer alguns cortes também de algumas partes importantes. Na verdade, todo o conteúdo aqui foi importante, mas tem algumas partes que vale destacar, né? Porque assim, algumas pessoas vêem um vídeo comprido, aí algumas tem preguiça, né? Mas aí a gente faz uns cortes ali das partes mais importantes ali para as pessoas instigar, né? A pessoa falando, essa parte foi interessante, vou assistir o episódio completo, né? Então, para vocês, pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, nosso canal no YouTube também. Toda semana a gente está postando vídeos lá e agora vamos começar a postar pelo menos um vídeo semanal, né? Já estamos vendo algumas situações aí para postar mais, né? Inclusive eu estava até conversando com uma pessoa da nossa equipe hoje, o rapaz do áudio e vídeo ali, que é um negócio interessante que está em alta hoje, esse tal do TikTok, né? Só que ele falou assim, aí vai fazer as dancinhas. Eu falei, não, isso aí não, né? Mas é interessante a gente fazer... eu achei interessante a gente abrir uma conta lá, né? Pega uns cortes desses também, joga pra lá, né? Que também ajuda a divulgar, né? E também é mais um ponto ali pra vocês, né? Conhecer a gente, né? E também dos nossos bastidores, né? Então, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos. Você vê que uma pessoa aí tá em depressão ou tá sozinha, cara, vai lá, dê um abraço nela, pergunte aí como é que tá seu dia. Eu sempre falo isso com os meus amigos, né? Eu vejo uma pessoa se afastando, eu já mando mensagem aí, como é que você tá? Não te vi recentemente, como é que você está? Como é que tá a sua família? Como é que tá a sua vida? E algumas pessoas, inclusive na semana passada, se abriram comigo, né? Uma pessoa se abriu comigo que estava passando por uma situação difícil, né? E ali eu conversei com ela, liguei para ela, a gente conversou, marcamos a gente fazer coisas juntos, né? E depois essa pessoa chegou em mim e falou assim, cara, foi surreal o que você fez pra mim, entendeu? Então é importante, não é porque você, eu não sou um psicólogo, eu não sou um pastor, eu não tenho uma formação, né? Mas, cara, um bom dia que você dá pra uma pessoa e você faz uma diferença, muda. Porque eu já ouvi relatos de pessoas que falaram assim, não, hoje eu vou dar fim na minha vida.
Só que naquele dia ele encontrou uma pessoa que deu um bom dia pra ela, perguntou como é que ela tava, se importou com ela, né? Então, isso muda a vida de uma pessoa. Você pode salvar uma vida com um bom dia, com uma gentileza, né? Porque, assim, a gente fala que a depressão é a doença do século, né? Como todo mundo fala. Porque, assim, eu também penso que a nossa vida é tão corrida, Atribulado. né? É tanta coisa que você tem que resumir no seu dia ali pra você fazer. Rapaz, por exemplo, trânsito mata a mente da Você não tem nem gente. tempo de ficar bem, porque é tanta coisa. Rapaz, é um vizinho que perturba você, é trânsito, é seu trabalho. Então, se você ali não tem, por exemplo, o Dr. Aldene que tá de férias todo final de semana aí, ó. Tá Esse aí tá tranquilo demais, né? Que tá refrescando a mente toda semana. Mas pra gente que não tem pessoas que não conseguem, né? Ter um tempo, só trabalho, a família ali, eu tenho que pagar essa conta aqui, eu tenho que dar conta de fazer isso ali. E a mente da pessoa fica só naquilo ali e não tem um tempo pra pisar no freio, dar uma relaxada, sair com a família, com os amigos. Né? Inclusive a gente vai assistir Venom, eu quero que o senhor vá com a gente. A gente já tá juntando a turma aí. Então, a nossa vida é tão corrida, tão estressante, que isso aí influencia bastante. Muito, né? muito. Então, gente, vocês que estão ouvindo esse episódio, né, do nosso Pô de Fé, tenta pisar no freio. Se você tá com algum problema, converse com alguém. Não precisa ser direto no pastor, direto no hospital. Converse com alguém ali que você tem uma proximidade, né? Conversa com ela, expõe a sua vida, se assim você se sentir bem, né? Conversa com as pessoas, porque o primeiro passo é você conversar com alguém. Mostrar que você tá com um problema, precisa de ajuda, e não é vergonhoso você pedir ajuda, não é? De maneira nenhuma. Então, tenho certeza, né? Procure especialistas, no caso, depois que conversou com alguém, procure um especialista, procure, né, uma igreja, uma instituição religiosa, alguém ali para você começar ter um acompanhamento, ter com quem conversar, né? Então, isso é muito importante, né? A sua vida é importante. Pode ser que eu não te conheça, não sei de onde você está falando, mas eu tenho uma coisa para dizer para você, que sua vida é importante. Assim como todos nós aqui, você pode não ter o melhor emprego, pode estar desempregado, né? Pode estar passando uma situação ruim, mas sua vida é importante, tá? Então é isso aí, nós vamos finalizar esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Tailândia, meu chefe, muito obrigado. E, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade, até um próximo episódio, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus.